Ok, bom dia a todos, então. Vamos começar a nossa aula de sexta-feira, né? Hoje é um tema, assim, que eu considero que é um tema bem, assim, não vou dizer complicado, mas é um tema um pouco mais ríspido, né? Mas é extremamente importante, né? Que é a adição de momento angular, tá? Então, ele vai parecer bastante matemático agora, né? Mas ele vai ser muito importante para os cursos que vocês vão ter depois da mecânica quântica, né? Que vai precisar desse tipo de informação. Então, como eu falei para vocês, a própria existência do spin implica que sempre a gente vai ter que somar de alguma, ou seja, em algum momento, o momento angular. Em algum momento o momento angular tá bom, né? Tá? Então, o tema da adição, né? Claro que é importante, se tem duas partículas, sempre vai ter que somar, calcular o momento angular total, né? São de N partículas mesmo, mas mesmo tendo uma partícula, a questão de somar o momento angular é importante porque existe o orbital e o spin. Então, no mínimo, existem dois momentos angulares, no caso mesmo de uma partícula, tá? Aquela situação que a gente trabalhou na aula passada da ressonância magnética, a gente está desprezando o momento angular orbital. A gente está num mundo que só vive o spin num campo magnético externo. Mas na prática, né, o próton da ressonância magnética nuclear, né, ele também tem um momento angular orbital, porque o próton dentro do núcleo está circulando lá de alguma maneira, né, e isso também gera um momento angular orbital, tá? Então tá. Então, como disse para vocês, tá? Nós vamos tratar então com a caso de somar dois momentos angulares. Então, o momento angular é a soma de dois. Lembrando que J1 é um momento angular. Então, isso aqui no caso são 6 observáveis. O J1 ele tem 3 componentes: J1x, J1y, J1z. O J2 também é um momento angular. Um pouquinho aqui. Tá? Então, no final, a gente tem 6 observáveis. Tá? E vamos supor que o J1 e o J2 sejam independentes, eles atuam em espaços independentes. Tá? Então, são independentes, tipo o spin e o momento angular orbital. Tipo o momento angular orbital de um elétron mais o momento angular orbital do segundo elétron. Ou o spin do primeiro elétron mais o spin do segundo elétron. Tá? Então, nós estamos supondo que o caso 1 e 2 são espaços vetoriais diferentes. Tá? Onde moram esses operadores. Esse J1 mora no espaço vetorial e esse J2 mora em outro espaço vetorial. Então, são espaços vetoriais independentes. O sistema aqui, tá. Tá, então, esses três aqui são momento angular, porque a definição de momento angular é que eles seguem essa regra de comutação. Então, são esses três observáveis, né, são observáveis, operadores autoadjuntos, que têm essa regra de comutação. Idem para o segundo. Tá, então, portanto, a soma, J1x mais J2x vai ser a componente x da soma, idem para a componente y, idem para a componente z, e é fácil de demonstrar, né, que o Jx e o Jy também vai ter a computação de Jx com Jy também será Jz, ou seja, produzindo uma álgebra igual. Então, se J1 é momento angular, se J2 é momento angular, então a soma também será momento angular. Lembrando que momento angular ele é definido como sendo três observáveis que seguem essa álgebra. Tá? Então, J também é um momento angular. Tá? E agora o J, o momento angular total, ele vai morar no espaço vetorial, que é a união, que é o espaço, que é o produto tensorial do espaço vetorial onde mora o primeiro momento angular com o espaço vetorial onde mora o segundo momento angular. Tá? Como é que a gente visualiza isso, né? Então, a gente tem, vamos pegar o caso que a gente está somando o momento angular orbital com o momento angular spin, produzindo J, que é o momento angular total. Então, a gente pode entender os estados do momento angular orbital. A melhor maneira de visualizar é esse cone, onde o lado está bem definido e a projeção. Aqui a gente tem o caso de 5 projeções, são 5 situações, onde Lzinho é igual a 2, aqui no caso Lzinho é igual a 2. Tá? Então, são 5 situações. O M vai de -2, -1, 0, 1 e 2.
E essa aqui, em verde, é a situação Szinho igual a meio. Então, portanto, a gente tem duas situações, spin up ou spin down. Tá? Aqui a gente está pensando cada um deles, mas já que J também é um momento angular, eu também posso pensar, então, na situação da soma, onde o lado está bem definido e a projeção do momento angular total está bem definida. Então, onde o J, onde a magnitude do momento angular total está bem definida e a projeção. Tá? Então, são duas bases que a gente pode trabalhar. Existem duas representações. Então, conjunto completo de observáveis comutantes, né? Existem duas possibilidades. Uma é o L quadrado com LZ e S quadrado com SZ. O L e o Z são independentes. E outro conjunto completo de observáveis comutantes é o J quadrado e o JZ. Essas duas representações não são iguais, pessoal. Não são. Tá? Aqui, então, conjunto... Aqui é o mesmo desenho, né? Das duas possibilidades de conjuntos completos de observáveis comutantes. Tá? Então, são duas bases. Elas são diferentes. A base mais simples é essa aqui, que é aquela que é obtida através do produto tensorial. Tá? Então, eu tenho a base do primeiro espaço, onde mora o momento angular J1, a base do segundo espaço, onde mora o momento angular J2, e a gente faz simplesmente o produto tensorial, aquilo que eu brincava com vocês, que no maternal, no jardim da infância, no meu caso, mas a gente chamava de produto cartesiano, com carteira de cigarro e tampinhas. Né? Então, aqui tem que unir os dois. Então, na verdade, a base que é obtida através do produto tensorial é simplesmente colocar tudo no mesmo cat, J1, J2. Geralmente, esses caras aqui são fixos. A gente nem coloca lá dentro do cat, para não complicar. Então, o cat vira um cat M1, M2, onde M1 e M2 são os números quânticos associados às projeções do momento angular 1 e o M2 do momento angular 2. Tá? Então, tá aqui, então. Então, J1Z aplicado nesse vai dar H cortado M1, tá? E J2Z aplicado nesse vai dar H cortado M2. Tá? Então, eles são autovetores comuns, a J1Z e a J2Z. Tá? São comuns porque J1Z e J2Z comutam, isso aqui faz parte do conjunto de observáveis comutantes. Tá? Então, existe a base comum, essa aqui é a base comum. Tá? Porém, existe uma outra base, né, que é onde não é as componentes na direção Z, que são bem definidas, mas está bem definido a soma das componentes e a magnitude do momento angular total. É outra base. Então, nessa base, a gente chama então de J1, J2, também são fixos, a gente não vai colocar mais dentro, isso aqui sempre são fixos, mas é a base onde emissão, que é o número quântico associado à projeção do momento angular total, e J, a projeção do momento angular, a magnitude do momento angular total. Tá? Então, cuidado aqui, pessoal. Eu, no quadro negro, eu tento fazer esse J. Agora tem vários J's, pessoal. Cuidado. Tá? Aqui, J tem infinitos tipos de J. Tem J1, J2, J1Z, J2Z, J sem nada. Então, cuidado aí. É J minúsculo, J maiúsculo. Então, cuidado com a quantidade. Então, J sem nada é esse número quântico aqui do J ao quadrado. Eu, quando dou aula no quadro negro, eu faço esse J um pouquinho menor. Eu faço um J maiúsculo escrito em minúsculo. Eu faço assim. Mas aqui no LaTeX não dá para fazer. Eu faço assim, ó. J, H quadrado. E esse J eu faço ele pequenininho. Tá dentro da convenção, que pequeno são números, grandes são operadores, né? Mas aqui fica difícil fazer essa convenção. Então, J sem nada é um número quântico, associado à magnitude do J quadrado. J quadrado, sim, é a magnitude ao quadrado do momento angular soma. Tá? Idem para o M aqui, ó. Então, eu chamo de Mzãozinho, Jzãozinho, né? Então, Mzãozinho é associado à magnitude da projeção da soma do momento angular. Então, cuidado aqui, a notação é extremamente terrível, por isso que existe dificuldade de compreensão disso, né? Porque olha a coleção de J's que tem, né? São tudo coisas diferentes, todos esses J's aqui. Tudo é diferente, tá? Então, tá. Então, vamos pegar o momento angular soma,
na projeção no eixo Z. Então, é isso aqui, né? Então, obviamente, a base M1, M2 vai ser autovetor do JZ, né? Porque isso aqui eu posso colocar aqui. O J1 vai me dar H cortado M1 e a mi o mesmo vetor. O J2 aplicado, isso aqui vai dar H cortado M2 o mesmo vetor. Então, portanto, a gente conclui que o M1, M2, que é aquela base obtida através do produto tensorial, é um autovetor de JZ com alto valor H cortado M, M1 mais M2. Tá? O JZ, quando eu aplico na base JM, também vai me dar H cortado M, J1, J2, G. Então, visto isso aqui, pessoal, isso aqui, visto isso e visto isso, que conclusão a gente tira? Isso aqui é autovetor de JZ com alto valor H cortado M. Esse outro vetor é autovetor de JZ com H cortado, ou seja, com alto valor H cortado M1 mais M2. Mas M igual a M1 mais M2. Então, o que a gente pode concluir daqui, pessoal? A gente pode concluir que esses autovetores são iguais? Infelizmente, não. A gente não pode concluir que eles não são iguais. Por quê, pessoal? Vamos ver no chat se vocês têm. Por que a gente não pode concluir que eles são iguais? Por um lado, a gente diz que esse autovetor, isso é um autovetor de JZ com alto valor H cortado M. Isso aqui é um autovetor. Tá? Os dois são iguais ou não? A gente não pode concluir que eles são iguais por causa da degenerescência. Né? Pode ser que sim, pode ser que não, mas não necessariamente, porque, em princípio, pode ter dois autovetores, na verdade, esse é o caso, dois autovetores com o mesmo alto valor. Então, por causa da possibilidade de degenerescência, a gente não pode concluir que esse vetor é igual a esse. Só se não tiver degenerescência, sim. Se dois autovetores têm o mesmo alto valor, então eles são iguais a menos de uma constante multiplicativa. Mas esse não é o caso geral. Se dois autovetores dão o mesmo alto valor, pode ser simplesmente um caso degenerado. Então, a gente não pode garantir que essa base é igual a essa. Tá? E o fato é realmente que M1, M2 não é um autovetor de J quadrado. Isso é fácil de demonstrar, nós vamos demonstrar aqui. Então, prova. Então, na verdade, a gente está procurando... Esse M1, M2 são autovetores das projeções do momento angular de J1Z e do J2Z. O outro ket, J1, J2, J e M, esse aqui são autovetores do J quadrado e do JZ. A gente está vendo, então, que esse autovetor comum a J1Z e J2Z não é um autovetor do J quadrado. Isso que eu vou demonstrar aqui, a prova é essa. Né? O J, que é a soma do momento angular, elevado ao quadrado vai me dar isso, quadrado primeiro, quadrado segundo, mais duas vezes primeiro pelo segundo. Aqui não tem problema de comutação, porque eles são espaços vetoriais independentes, então J1 comuta com J2. Tá? Então, eu vou aplicar J quadrado para ver se é autovetor ou não. Eu vou aplicar J quadrado nesse ket. Então, J quadrado é isso aqui, aplicado no ket. Tá? De fato, o J1 ao quadrado aplicado nesse ket vai me produzir H cortado J1, J1 mais 1. De fato, o J2 ao quadrado aplicado nesse ket vai me produzir H cortado ao quadrado, J2, J2 mais 1. Está aqui. Agora, eu tenho que ver como é que é a ação do J1 escalar J2 aplicado no ket M1 M2. Então, para saber isso, eu vou abrir o J1 escalar J2 em J1x, J2x, mais J1y, J2y, mais J1z, J2z. Tá?
O J1x e o J2x eu posso escrever em termos dos operadores de escada, tá? Então, J1x, na verdade, é do que o J1 mais o J1 menos, né? E o J2x através do operador de escada J2 mais J2 menos. E, de fato, quando eu aplico esse cara aqui em cima do M1, M2, os operadores de escada vão, que nem naquele exercício do oscilador harmônico que vocês fizeram, eles vão incrementar e subtrair o M2. Então, na verdade, esse cara aqui, aplicado nesse cat, vai produzir cats que tem o M1 mais ou menos 1, M2 mais ou menos 1. Então, portanto, ele não vai produzir só os cats M1, M2. Ele vai subir e descer a escada. Então, portanto, o cat M1, M2 não é autovetor de J1 escalar J2. Porque a ação de J1 escalar J2 no M1, M2 vai me produzir vetores M1 mais ou menos 1, M2 mais ou menos 1. Tá? Então, o cat M1, M2 não é autovetor de J quadrado. Então, portanto, existem duas bases. Tá? Porque se fossem, só existiria uma base. Mas, então, já que não é, então, na verdade, existe outra base. Tá? Vamos fazer um exemplo, então, para ficar mais claro, porque quando... Então, ou seja, parece um pouco abstrato, né? Ou seja, de novo, o problema desse tipo de aula é que um problema de notação e um pouco de abstração. Mas vamos lá, vocês já estão acostumados com isso? Vamos seguir, então. Vamos pegar um exemplo, então, J1 igual a 2, J2 igual a 1, M1, M2, tá? Então, quais são esse espaço vetorial aqui, tá? Na verdade, é um espaço vetorial onde mora o primeiro momento angular, produto tensorial, espaço vetorial onde mora o segundo momento angular. A dimensão desse espaço vetorial onde mora o primeiro angular, onde mora o primeiro momento angular, é 2J1 mais 1. E a dimensão desse espaço, onde mora o segundo momento angular, é 2J2 mais 1. Por quê? Porque o M1 vai de menos J1 até J1, que 1 em 1, e o M2 vai de menos J2 até J2, tá? Então tá aqui exatamente o caso. Para J igual a 2, o M1 vai de menos 2, menos 1, 0, 1, 2, e para J2 igual a 1, o M2 é de menos 1, 0 e 1. Então, quais são todas as possibilidades desse produto tensorial? Então, tá aqui, ó. Então, vamos pegar esse aqui, é o cat M1, M2, tá? Então, eu vou fazer todas as possibilidades. O M1 varia de menos 2, menos 1, 0, 1, 2, só que o M2 pode ser menos 1, o M2 pode ser 0, o M2 pode ser 1. Então, existe, no total, 15 estados. Tá? Então, a dimensão desse primeiro estado, e essa é chamada base 1. A base 1 é aquela obtida, é a mais fácil, é obtida através do produto tensorial. Tá? Então, se J1 igual a 2, esse espaço vetorial tem dimensão 5. Se J2 igual a 1, esse espaço vetorial tem dimensão 3. Tá? Então, 5 vezes 3 é igual a 15, beleza. Tá? 5 vezes 3 é igual a 15. Então, essa é a base do espaço vetorial, né, onde mora ou seja, é a base onde mora o primeiro momento angular, a base onde mora o segundo momento angular, e a soma do momento angular mora nessa espaço vetorial de dimensão 15, porque são essas 15 possibilidades que a gente tem das projeções de cada momento angular. Tá? Então, essa é a base 1, ou a chamada base MM. M1, M2, a base MM. Ok. A gente pode ver ela aqui, ó. Tá aqui, ó, todos esses 15 aqui, pessoal, eu coloquei nesta representação aqui. Então, todos eles estão aqui, ó. Vou pegar todos os 15, estão aqui, onde M1 aqui varia de menos 2, menos 1, 0, 1, 2, e M2 varia de menos 1, 0 e 1. Então, aqui são todas as 15 possibilidades, estão aqui. Tá? Então, esse é a base do espaço vetorial
obtida através do produto tensorial. Tá? Onde mora o primeiro momento angular, onde mora o segundo momento angular. Então, essa é uma base. Beleza. Bem, agora a gente está interessado na base 2. A base 2 é a base onde a projeção do momento angular soma está bem definida e a sua magnitude. Então, essa é a base 2. Tá? Como eu mostrei para vocês, a base 1 não é a base 2, porque a base 2, cada autovetor aqui, cada vetor da base 2, da base 1, desculpe, não é autovetor da magnitude do momento angular total, ao quadrado. Ok, então vamos procurar essa base 2, então. Então, de novo, a base 1 é aquela formada do produto tensorial. Essa é fácil. Essa o pessoal do Jardim da Infância cria essa base, é fácil. Né? Agora, a base 2 é mais complicada. Aí tem que estar na universidade para entender a base 2. Tá? Então, a base 2 é o seguinte. Eu sei que na base 2, a magnitude da soma da projeção, M, está bem definida. Tá? Então, eu tenho que procurar quais são as combinações de M2 e M1, tal que M esteja bem definido. Então, M é fixo. Então, quais são as possibilidades, todas as possibilidades de M1 e M2 para me dar M fixo? Então, na verdade, isso aqui é uma equação da reta, pessoal. Estão vendo? Ó? M2 é uma equação da reta. Tá? Então, se eu colocar M2, Mzão igual a 3, é essa reta aqui. Então, só tem uma possibilidade, né? Só tem um vetor que tem Mzão igual a 3. É esse cara aqui. Só tem essa possibilidade. Tá? Então, eu posso dizer, então, Mzão igual a 3. Isso corresponde a um J igual a 3. Isso aqui é exatamente esse cat M1 igual a 2, M2 igual a 1. Não tem outra possibilidade. Então, nesse caso, os dois são os mesmos. Esse vetor aqui, da base 1, é o mesmo esse aqui da base 2. É o mesmo. Então, tá. Agora, vamos pegar Mzão igual a 2. Então já tem... Aqui já tem dois vetores que têm Mzão igual a 2. Esses dois vetores vão ter a mesma projeção do momento angular total. Projeção 2, o que é? O 1, 1, que vai me dar uma projeção de 2, e o 2, 0, que vai também dar uma projeção de 2. Então, são dois estados, né? São dois estados que têm o mesmo emissão. Então, portanto, agora, eu vou ter que fazer uma combinação linear deles. Então, uma combinação linear desses dois vai me produzir a base 2. Esquece que, se isso aqui é uma base, se isso aqui é a base 1, a combinação linear dessa base 1 me produz a base 2, a base 3, por definição de base. Tá? Então, na verdade, se eu misturo esses dois, vão me produzir a base 2. A base 2 é onde o momento angular total, a sua magnitude e a sua projeção estão bem definidas. Aqui a projeção é 2. 2. Então, são dois estados. Como fazer isso? Nós vamos ver daqui a pouco. Se eu colocar agora emissão igual a 1, então, aí vejo que a emissão é igual a 2, tem essa reta aqui. Aí eu tenho três estados que têm a mesma projeção total do momento angular ao longo do eixo Z, que é o 0, 1, o 1, 0 e o 2, menos 1. Tá? O 0 aqui, eu também tenho três possibilidades de ter projeção nula do momento angular. Tá? Então, a projeção é nula, que é o menos 1, 1, uma projeção cancela a outra, 0, 0, os dois sem projeções, e 1, menos 1, uma cancela a outra. Tá? Bem, idem para Mzão igual a menos 1, Mzão igual a menos 2, e para Mzão igual a menos 3 só tem uma possibilidade. Então, essa aqui é fácil também. Né? Então, para Mzão igual a menos 3 só tem uma possibilidade. Então, a base 2, que tem Mzão igual a menos 3, né? Que tem J. Se Mzão é igual a menos 3, J só pode ser 3. É exatamente esse vetor aqui. Tá? Então, tá. Então, se eu estou procurando a base 2, onde o momento angular total está bem definido, né?
Se eu começar por aqui, é fácil, mas aqui eu tenho que fazer a combinação linear de 2, aqui eu tenho que fazer a combinação linear de 3, e assim por diante. Agora, como é que eu faço? Como é que eu determino essas combinações lineares? Então, tá. Então, base 2. A gente está interessado na base, onde a magnitude e a projeção do momento angular total estão bem definidas. Tá? Então, como eu disse, a gente começa comendo pelas pontas. Então, portanto, o caso de J igual a 13 e M igual a 3 só pode ser esse cara aqui. Não tem outra possibilidade. Não tem outra possibilidade que me dá Mzão igual a 3. Não tem. Então, portanto, o J igual a 3, Mzão igual a 3 só pode ser... Tá? Isso aqui é a base 2, isso aqui é a base 1, né? Isso aqui é M1 e M2. A base 1 é, M1 e M2, a base 2 é JM. Então, só tem essa possibilidade. Beleza. Aqui, idem a mesma coisa. J igual a 3 e M igual a menos 3, só tem essa possibilidade. Tá? Então, o que eu faço? Eu agora, eu sei esse cara aqui. Eu quero gerar, então, o J igual a 3 e Mzão é igual a menos 2. Então, eu aplico o operador de escada. Entendeu? Se eu tenho esse, tá aqui ele. Tá aqui ele. Eu posso obter o J igual a 3, M igual a menos 2, aplicando o operador de escada. Eu vou, então, aplicando o operador de escada, daqui até aqui, o J+, ou daqui até aqui, o J-. E assim eu posso gerar todos os M's. Então, se eu tenho M igual a 3, ou M igual a menos 3, aplicando os operadores de escada, eu gero toda uma sequência de momento angular. Então, aqui, eu posso gerar, então, se eu tenho esse, eu gero todos esses. Ou, se eu tenho menos 3, eu gero todos esses. Então, eu posso determinar toda a base 2 aplicando operadores de escada nas pontas. Tá? Então, isso aqui vai gerar toda a base 2 com J igual a 3, Mzão igual a menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Tá? Mas aqui, quantos estágios eu tenho, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A base 2 tem que ter todos... Quantos vetores tem que ter a base 2, pessoal? O chat. Vamos ver. Aqui eu achei 7 vetores na base 2. Quantos tem? Quantos faltam? Quantos vetores tem que ter na base 2? O chat, pessoal. Aqui eu estou dizendo para vocês um procedimento que eu achei um, achei dois, e eu achei esse, que são as pontas, e aplicando os operadores de escada, eu determino o miolo. Então, eu determino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na verdade, esses dois eu determino que são as pontas, e o miolo são os 5 que eu determino, aplicando o operador de escada. Então, pergunta de novo, tá ali, a Ana já respondeu, é 15. Por que é 15, pessoal? Porque a dimensão do espaço vetorial já foi determinada, tá aqui. A dimensão do espaço vetorial é o mesmo espaço vetorial com duas bases. Não esquece que o nosso vetorial está aqui, ó, 15, que é 5 vezes 3. Tá? Então, essa é a base 1. A base 2 também tem que ter 15, porque é o mesmo espaço vetorial. É um espaço vetorial de dimensão 15, né? Eu posso escrever via base 1 ou via base 2. Tá? A dimensão do espaço vetorial é determinada pelo número de vetores da base. Então, se o espaço vetorial tem dimensão 15, a base 1 tem 15, então a base 2 também tem que ter 15, porque é o mesmo espaço vetorial, pessoal. É o mesmo. Né? É o mesmo espaço. O espaço vetorial é o mesmo, onde mora o momento angular total. Porém, as bases são diferentes. Tá? Então, vocês já estão acostumados que uma coisa é o espaço vetorial, outra coisa são as bases, são as representações. Mas o espaço vetorial é o mesmo de dimensão 15. Aqui é bom porque tudo é dimensionalidade finita. Contrário, na situação mais geral, onde a dimensionalidade é infinita. Mas aqui a dimensionalidade é finita, tá? Porque a gente está trabalhando com J1 e J2 fixos. Se J1 e J2 estão soltos, aí fica a dimensionalidade infinita. Mas olhando só para J1, J2, quando eu falo J1, J2, é esse cara aqui, ó. Se isso aqui estão fixos, a dimensão do espaço vetorial é fixa. Se esses caras aqui variarem, bem, aí fica infinito, tá?
Então tá, pessoal, quantos a gente determinou no chat? Quantos a gente determinou? 7, faltam 8. Como é que é? Determinou 7, faltam 8. Site, falta muito? É. Eu não entendi. Foi a Ana que falou? Oi, Ana. A ligação da internet está 7, ruim? professor. Ela falou 7 e faltam 8. Tá, eu tinha entendido falta internet. Tá. Então vocês estão com internet, não é? Isso. Beleza. Isso que me preocupa, de ficar falando que nem um bobo aqui e desconectado. Então tá, então faltam 8, perfeito. Perfeito, faltam 8. Da onde vêm os outros 8? 7 eu já sei. Da onde vêm os outros 8? Seria de outros valores de J? Exatamente, bingo, dos outros valores de J. Então, se tem J igual a 3, então tem que ter um J igual a 2, do J, o momento angular total. Tá? Cuidado com o J, tem J1, tem J2 e tem esse J aqui. Tá? Então, se tem J igual a 3, deve ter o J igual a 2. Se tem J igual a 2, ele vai gerar um outro espaço. Ele vai, então, se tem J igual a 2, então tem o M, que é 2, porque o M varia de menos J até J. Então, aqui a gente tem quanto? 1, 2, 3, 4, 5. 5 mais 7 dá 12. Falta quanto? 2? 3. Ah, tá. Ufa. 3. Tá. Então, o 3 é com J igual a 1. Pronto. Aí sim. Tá? Então, na verdade, a gente está mostrando... Isso vocês vão aprender em teoria de grupos, é algo bem bonito, que 5 vezes 3, que é o espaço vetorial, obtido através do produto tensorial, é igual à soma do espaço vetorial, que tem dimensão 7, mais o espaço vetorial, que tem dimensão... É sempre 2J mais uma dimensão, tá, pessoal? Que é exatamente isso aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Mais um que tem dimensão 5, mais um que tem dimensão 3. Então, a gente chama de decomposição de espaços vetoriais. É bem importante isso na matemática, que essa decomposição, então, vocês vão estar fazendo 5 vezes 3, é 7 mais 5 mais 3. Vocês estão decompondo esse espaço vetorial que está descrito através do produto tensorial de dois espaços vetoriais, como a soma de espaços vetoriais. Um de dimensão 7, um de dimensão 5 e outro de dimensão 3. Tá? Tá? Então, é a decomposição de espaços vetoriais. Então, vocês estão mostrando 5 vezes 3 é 7 mais 5 mais 1. Tá? Eu lembro quando a minha esposa, a gente estava morando na Alemanha e ela foi fazer doutorado lá, ela demorou para entender que 3 vezes 3, isso é outra coisa, né? Podia ser decomposto em, uh, em 5 mais 4. E 5 mais 4. Para ela, a decomposição devia ser 6 mais 3. Até parece uma brincadeira que ela demorou para entender que 3 vezes 3 era 5 mais 4, porque ela pensava que 3 vezes 3 era 6 mais 3. Tá? Então, quem entra nessa aula agora, parece que a gente está brincando de multiplicação. Né? Então, no final, a gente tem que mostrar que 5 vezes 3 é 7 mais 5 mais 3. Tá? São decomposições de espaços vetoriais. Tá. Bem, então aqui, como eu disse para vocês, ó, a gente começa da ponta e aplicando o J+, aqui o J-, desculpe, eu posso gerar toda essa série aqui, beleza. Uma vez que eu sei quem é esse cara aqui, tem duas possibilidades, então por ortogonalidade eu determino quem é esse cara aqui, por ortogonalidade, porque os vetores têm que ser tudo ortogonais, é uma base ortonormal. Então, se eu determinei esse cara aqui pelo J-, então eu pego a combinação linear ortogonal a essa, então eu determino esse cara e, de novo, aplico o J- e determino toda a série. Agora, para esse cara aqui, eu sei esse, aí, de novo, por ortogonalidade,
eu tenho que ver qual combinação linear que é ortogonal a essa e a essa. Aí eu determino esse cara aqui e aplico de novo J- e gero tudo. Então, esse é o procedimento. Na multiplicação de espaços vetoriais, existe uma soma de espaços vetoriais, uma série de J's, o número onde o momento angular, a magnitude do momento angular total está bem definida. Então, para andar numa série, eu aplico J- ou J+. Para pular de série, eu uso ortogonalidade. Então, passo para a série J igual a 2 e, de novo, gero toda a série do J igual a 2. Vou para baixo, por ortogonalidade, e gero toda outra série. Então, essa é a estratégia de se achar a base 2. Pegar a ponta, usar a escada, né? Ou seja, primeiro tem que ver que a multiplicação, na verdade, pode ser vista como várias escadas, onde cada escada é uma série de momento angular da magnitude total, né? Então, eu pego a ponta, gero toda a escada, depois eu desço a escada com ortogonalidade, gero a escada de novo. Então, na verdade, aqui são 3 escadas, né? Então, na verdade, esse espaço, todo esse espaço vetorial aqui, ó, tá aqui, ele é igual a 3 escadas. Uma escada com tamanho, tá aqui as escadas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A outra com 1, 2, 3, 4, 5 e a outra com 3. Então, dentro de uma escada eu uso o J's menos, e para passar de uma escada para outra é ortogonalidade. Então, tá. Então, essa é a estratégia, né? Na verdade, é só uma estratégia, na verdade, alguém já fez e os resultados já estão tabelados, né? Isso que a gente vai ver agora, ou existe um programa de computador que já me dá mais a resposta. Então, a ideia aqui no curso não é que vocês tenham que calcular a base 2 através desse princípio, de pegar a escada mais alta e gerar toda ela, passar para a escada seguinte com ortogonalidade e determinar toda a base 2. Essa não é a ideia. A ideia é que vocês tenham essa base 2 já tabeladas e vocês vão usar a base 2. Essa que é a ideia. Então, recapitulando aqui, a base 1 é M1, M2, o espaço vetorial é 2J1 mais 1 vezes 2J2 mais 1. E na base 2 é a soma, né? É a soma de todas as escadas. Cada escada tem dimensão 2J mais 1. E aqui que vem a regra do triângulo, que diz que o J vai desde o módulo J1 menos J2 até J1 mais J2. Se vocês fazem essa conta aqui, pessoal, isso aqui é fácil fazer essa conta, vai dar exatamente a dimensão do espaço vetorial. Então, isso aqui é chamada regra do triângulo. A regra do triângulo me determina qual é a escada máxima e qual é a escada mínima. Qual é a série do momento angular máximo e qual é a série do momento angular mínimo. Tá? Então, no caso, é exatamente isso que a gente fez. Lembrando que no nosso exemplo, J1 é igual a 2, J1 igual a 1. Portanto, o módulo de J2 menos J1 é igual a 1, e J2 mais J1 é igual a 13. Então, era uma soma de 1 até 3 de 2J mais 1. Foi isso que a gente viu. Isso aqui é 7 mais 5 mais 3, que vai dar exatamente o espaço vetorial de dimensão 15. Por que é chamada a regra do triângulo? Porque o momento angular total, o número quântico do momento angular total, está entre a soma dos lados e a subtração dos lados. Então, exatamente como é num triângulo. Um lado de um triângulo sempre é menor ou igual que a soma dos outros lados e sempre é maior ou igual que a subtração dos lados. Por isso que é a regra do triângulo. Tá? Porque um lado de um triângulo é sempre menor ou igual que a soma dos lados ou maior ou igual que a subtração, módulo da subtração dos lados. Tá? Então, está aqui, esse J, então, obedece à regra do triângulo. Ele vai desde a soma até a subtração de 1 em 1. Com isso, a dimensão do espaço vetorial bate. Essa dimensão é exatamente igual a essa dimensão. Tá? Então, resumindo, né?
A gente tem, então, duas representações, está aqui a visualização das duas. Uma onde o momento angular total está bem definido, que é esse roxo aqui, e outra onde cada um deles está bem definido. São duas representações. Uma é chamada representação JM, que essa é a mais física, e a MM, essa é a mais fácil. Então, essa aqui é a mais física, e a segunda é a mais fácil, né? A segunda é a mais fácil porque é obtida através do produto tensorial, que é o produto cartesiano lá do maternal, então é fácil, né? Como eu disse, qualquer um que está no maternal faz essa representação, que é a base 1. Já a base 2, ela é mais difícil, então só quem está na universidade determina ela, que essa tem que entender. O espírito da coisa é a decomposição desse espaço, do produto de espaços tensoriais em soma de espaços vetoriais. Bem, ambas as representações, elas têm as mesmas propriedades, de elas serem ortonormais e completas. Se eu somar sobre todos os projetores, me dá 1. Tá? Todos os possíveis J que satisfazem a regra do triângulo e todos os Mzão que satisfazem e vão de menos J a J. A representação 1, ela é ortonormal também e ela é também completa. Tá? Somando todos os projetores, todas as possibilidades de M1 e M2, M1 de menos J1 até J2, M2 desde menos J2 até J2, todos os projetores aqui me dão. Então, as duas bases são ortonormais e completas. Essa aqui é mais física, vai ser importante em diferentes problemas de física, por isso que se aprende ela, e essa aqui é a mais fácil. Mas são situações físicas diferentes. É que nem o problema que vocês estão fazendo para me entregar agora, não vai ser amanhã, mas vai ser na segunda, são situações físicas diferentes. Vocês vão fazer um gráfico, situações físicas diferentes. A situação física dessa é onde a magnitude do momento angular total e a sua projeção estão bem definidas. E essa outra, que é a mais fácil, onde as projeções de cada momento angular está bem definida. Aqui, uma coisa é as projeções estão bem definidas, e outra coisa é a soma das projeções e a magnitude estarem bem definidas. São situações diferentes. Graças ao princípio da incerteza, porque elas não comutam. Se todo mundo comutasse com todo mundo, seria a mesma representação. Mas por causa que J quadrado não comuta com J1Z e J2Z, então são representações diferentes. O que está por trás, de novo, é o princípio da incerteza. Sempre por trás. Tá? Como é que é a relação entre as representações, pessoal? Então, eu quero determinar as relações entre as representações. Então, de novo, a arte de representar é inserir identidade, como a gente já brincava, coloca a identidade aqui. Aqui eu vou colocar a identidade na representação na base 1. Então, isso aqui fica a base 2, pode ser escrita em termos da base 1, vezes esses coeficientes aqui. Tá? Simplesmente inserindo essa identidade aqui, pessoal. Aí fica esse com esse, são esses coeficientes. Esses coeficientes são chamados coeficientes de Clebsch-Gordon, tá? Que assusta todo mundo, não sei porquê. Depois que faz quântica e depois quando começa a usar esses coeficientes, todo mundo se arrepia, mas tá tabelado, é fácil. Não? Eu acho que o que complica aqui é que tem muito J. No final, as pessoas se perdem em tanto J. Olha a quantidade de J que tem aqui. Né? Tá? Então, mas isso são os famosos coeficientes de Clebsch-Gordon. Tá? Tá aqui eles, né? Então, que dá a combinação linear de um com relação ao outro, tá? Então, como eu disse para vocês aqui, ó, aqui é a base 1, esse aqui tem Mzão igual a 3, e aqui tem dois estados que tem Mzão igual a 2. Então, quem faz essa combinação linear desses dois são os coeficientes de Clebsch-Gordon. Tá? Quem dá a combinação linear são esses coeficientes aqui. Tá? Que dá a combinação linear. Uma base escrita. O bom dessa coisa é que se eu expresso esse com relação a esse, ou o contrário, são os mesmos coeficientes. Pelo menos uma coisa não é difícil. Esses coeficientes, eles aparecem igual, né? Se eu estou expressando a base 2 em termos da base 1,
ou se eu estou expressando a base 1 em termos da base 2, vão aparecer os mesmos coeficientes. Ufa, né? Tá? Tá aqui de novo, ó, tá aqui, eu já desenhei, então já fiz isso. Tá? Essa é a base 2 em termos da base 1, ou a base 1 em termos da base 2, são os mesmos coeficientes de Cladford. Tá? Então, propriedades desses coeficientes, como eu já falei, essa combinação linear, ela é não nula somente se o J aqui satisfaz a regra do triângulo e se o Mzão aqui for igual a M1 mais M2. Tá? Outras propriedades que a gente come pelas pontas, ou seja, a J igual a J1 mais J2 e Mzão J1 J2 é exatamente, né, o estado M1 igual, aqui tem um erro, igual a J1 e M2 igual a J2. Aqui tem um errinho aqui, pessoal. Isso é comer pelas pontas, né? E a relação de recorrência se determina quando se aplica os operadores de escada, e para trocar a escada usa ortogonalidade. Tá? Bem, os coeficientes estão aqui, pessoal. Na prática, quando a gente vai fazer exercícios, a gente pode... Eu vou mostrar para vocês como é que se lê esses coeficientes. Tá? Então, esses coeficientes, eles têm essas tabelas. A gente pinça eles aqui. Eu vou mostrar para vocês com mais calma como é que se pinça esses coeficientes. Né? Isso vocês vão ver direitinho quando se faz o exercício. Né? Ou vocês vão no Wolfram Alpha, tá? E lá tem o Clebsch-Gordon Calculator, e tem outros calculators na internet, tá? Vocês não precisam calcular nunca os Clebsch-Gordon, vocês vão usar os Clebsch-Gordon, tá, pessoal? Tá? Que nem eu falei no exercício nesse que vocês estão fazendo, vocês não precisam calcular aquelas funções de onda em coordenadas cartesianas e coordenadas não precisam, vocês pegam de alguma tabela. Há várias pessoas me perguntam, não é para... Vocês pegam elas e pronto. Que nem aqui. Qualquer exercício que vocês vão usar, vocês não vão calcular os Clebsch-Gordon à mão. Vocês vão usar ou a tabela ou o calculator. O calculator, então, vocês colocam J1, J2, M1, M2, e aí compute, aí vai estar lá o coeficiente Clebsch-Gordon. Tá? Então tá. Para terminar, antes de dar um exemplo, como é que se calcula isso, né? Vamos no problema mais simples que existe, né? E onde a gente tira facilmente esses coeficientes sem usar tabela, sem usar calculator do Wolfram, né? É o caso mais simples que tem, e o interessante é que o caso mais simples é super útil no futuro. Vocês vão ver, tá? É super útil. O caso mais simples são duas partículas de spin meio, tá? E a gente vai ver o famoso singleto e tripleto. Isso vai perseguir vocês, a vida de vocês. Se vocês forem estudar matéria condensada, se vocês forem estudar física nuclear, se vocês forem estudar a física de partículas, né? Sempre o singleto e o tripleto vai perseguir vocês. Tá? O que são isso? Então, vamos pegar duas partículas de spin meio. Tá? Duas partículas de spin meio. Tá? Então, é um estado. Cada spin meio mora num espaço vetorial de dimensão 2. Né? Então, é 2 vezes 2. Quanto é que é 2 vezes 2, pessoal? Bem, não vou perguntar isso. Né? Tá? Então, são 4 possibilidades. Tá? A gente vai mostrar que essas 4 possibilidades, a gente vai mostrar que 2 vezes 2 é 3 mais 1. É o caso mais simples de decomposição de espaço vetorial. 2 vezes 2 é 3 mais 1. É isso que eu vou mostrar para vocês agora, pessoal. Por que 2 vezes 2 é 3 mais 1? Tá? Vamos ver, então. Então, tá. Então, essas duas partículas de spin meio moram no espaço vetorial. Uma pode ser up-down da primeira, up-down da segunda, então são 4 possibilidades. Então tá aqui, ó, up-down da primeira, up-down da segunda. Então quais são? São as 4 possibilidades. Tá? Então up, 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 down, down, up, down, down. São 4 possibilidades de duas partículas de spin meio. Tá? Bem, agora vamos ver o Mzão, que é o número quântico associado a
soma das projeções de cada spin. Tá? Então, esse aqui, ó, Mzão, é meio mais meio, lembrando que Mzão, M é M1 mais M2. Tá? Então, isso aqui fica Mzão igual a meio mais meio dá 1. Esse aqui dá Mzão 0, esse aqui dá Mzão 0, e o down da Mzão igual a menos 1. Então, a projeção do momento angular de um sistema de duas partículas, né? As duas com spin down, então vai me dar menos 1 de projeção. E as duas com spin up vai me dar mais 1. Quer dizer que a SZ aqui é igual. Se eu for medir SZ, o momento angular total de duas partículas de spin meio é Mzão H cortado. Então aqui eu vou medir H cortado, 0, 0 menos H cortado. Beleza. Então a base 1 é evidente. Está aqui a base 1. A base 1 sempre é mais fácil. Agora, quem é a base 2? A base 2 é onde o número quântico associado à magnitude é o JM, mas agora, porque nós estamos falando de spin, a gente troca J para S. Tá? É bem comum trocar J para S no caso de spin e para L no caso de momento angular orbital. Tá? Então, aqui, então, no lugar de JM vai ser SM, SMS. Tá? Mas, no fundo, é o JM. Tá? Então, a gente tem que fazer a regra do triângulo, pessoal. Então, o J1 aqui, no final, o J1 é meio da primeira e o J2 é meio da segunda. Portanto, o J total, que seria esse S aqui, ele varia desde a soma do triângulo dos lados até a subtração. Então, o J vai desde a soma, meio mais meio é 1, até a subtração, que é 0. Então, tem dois casos do momento angular total, que a gente chama também de spin total. Então, são dois spin totais. Tá? Então, pega duas partículas de spin meio, o spin total ou é 1 ou é 0. Tá? Então, tá aqui, o spin total é 1 ou o spin total é 0. Se o spin total é 1, as projeções podem ser 1, 0 ou menos 1. Se o spin total é 0, então é 0. Então, aqui pelas pontas, obviamente, o caso de spin total 1 e m igual a 1, isso aqui é a ponta. Só pode ser o estado up, up. Aqui também. 1 e menos 1 só pode ser o down, down. Agora, como é que a gente determina o miolo? Aplicando o S- aqui ou aplicando o S+ aqui. Tá? Aí se deduz esse cara aqui. De novo a Siri enchendo o saco. Quieta, Siri. Lana Del Quieta, Rey e quieta, Cedric quieta. Gervais na sequência. Isso aqui que eu falo que aciona a Siri, né? Ah, tá. Trancou aqui? Então tá. Então a base 2 está aqui. Então, em princípio, se determina esse cara aqui com o J- ou S-, Szão menos, ou subindo ou descendo uma escada que tem só 3 degraus de escada e essa escada tem 1 degrau. Então, esse cara é pelas pontas, esse aqui é fácil de determinar. Esse aqui é ok, a ponta é fácil, aqui a ponta é fácil. Esse aqui tem que ser pelos operadores de escada. E esse aqui, então, é ortogonal a esse. Então, esse aqui é por ortogonalidade. De fato, esses dois são ortogonais. Tá? Por que não precisa usar... A gente pode ir na tabela de Clebsch-Gordon lá e ver direitinho, né? Mas esse caso é fácil porque a gente pode invocar uma simetria, né? Ou seja, o estado de spin 1 ele é simétrico frente à troca aqui, ó. Então, qual combinação linear que eu vou fazer entre esses dois? Porque esse aqui está claro quem é, esse aqui está claro quem é. Então, esse cara aqui, uma combinação linear com mais vai me dar, vai ser pertencente ao estado de spin 1, e uma combinação linear com menos vai ser com estado de spin 0. Esse aqui, porque são 3 possibilidades, é chamado tripleto. Esse aqui, porque é uma possibilidade, é chamado singleto. Então, esse é o singleto
de duas partículas de spin meio, elas estão nesse estado aqui. Elas estão nessa superposição, né? Tá superpondo, na verdade, a gente vai ver que isso aqui é um emaranhamento quântico no final, quando a gente definir emaranhamento, tá? Mas pode pensar numa superposição, né, de superposição de casos spin up e spin down, tá? Então, o caso do tripleto, com projeção máxima, isso aqui é 1, isso aqui é fácil, mas isso aqui também é um estado de superposição. Tá, então aqui a gente determina quem são os coeficientes de Clebsch-Gordan, que é 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2 e menos 1 sobre raiz de 2. Tá? Então, o tripleto e o singleto. Tá? Então, tá aqui de novo o tripleto e o singleto. E aqui tá alguns sites que vocês podem brincar, pessoal. Eu recomendo que vocês façam isso, né? Então, clicam nesses sites onde vocês podem brincar com o momento angular, tá? Então, vamos só ver ele rapidamente, esse site, e eu paro a aula aqui já. Então, ele tá chamando música. Ó, esse site vocês... Ah, não é esse aqui. É esse cara aqui. Tá. Então, vocês vão brincar aqui com J1, M1, J2, M2 para ver como é que é a situação física deles. Então, mas eu recomendo que vocês usem esse site, né? Então, vocês colocam... aqui, ó. Esse é o caso de J1. Vamos pegar J1 igual a meio. Entendeu? Duas partículas de spin meio. J1 igual a meio e J2 igual a meio. Tá? Agora eu vou somar J1 igual a meio, M1 meio e M2 meio. Meio, 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 meio. Então, daqui um. Então, é que eu faço aqui. Que talento isso. É. Tá? Então, isso aqui são dois spin up, dando um spin total up. Tá? Isso aqui é a situação de dois spin ups. Ó, dois spin ups formando o spin total up para cima. Tá? Esse é o caso do tripleto up-up. Agora eu vou fazer a situação para isso aqui. Tá. Eu vou fazer up-up. Só que agora um vai ser menos. Tá, esse aqui, então, eu vou fazer o... Esse é a componente do tripleto. Ó, olha que legal. Esse é dois spin up, só que um spin up e um spin down, produzindo um spin total de tamanho 1, porém de projeção 0. Esse é o cat up-down mais down-up. Estão vendo? Duas partículas de spin up and down, produzindo um momento angular total. Ó. Um é verde. Um vermelho é um spin, o azul é outro spin, e o marrom é o spin total. Então, esse é o caso do tripleto. Tá? Então, me produz... O que é o tripleto? S igual a 1, porque a magnitude desse spin é 1, estão vendo? Porém, de projeção nula. Agora vamos ver o singleto. Esse é o singleto. Olha que interessante. São dois spin up and down, de tal maneira que eles se anulam completamente. Spin total é zero. Esse é o singleto. Tá? Então, essa é a visualização de dois spins up and down, produzindo um singleto. Tá? E vocês brincam, vai ter vários, então eu sugiro que vocês brinquem com esse software. É bem interessante. Tá? Também tem outro aqui também, que vocês podem brincar. Tá? Então, eu paro aqui. A gente vai continuar, então, na segunda. Né? Há dúvidas, então, pessoal? Dúvidas?
Se não tem dúvida, tem problema. Essa área tem que ter dúvida. Ela não é fácil. Professor, só fiquei um pouco assim naqueles coeficientes, né? Eu acho que tem que sentar algumas horas ainda em cima daquilo ali para Não, a poder gente vai fazer entender, um porque exercício. A gente vai fazer um bom exercício na segunda, que a gente vai exercitar com os coeficientes, tudo. Então, na segunda-feira. Mas seria bom, antes da segunda-feira, vocês olharem essa aula com calma, visitarem esses 2 sites, para ficar mais fácil a aula de segunda-feira, que vai ser exatamente um exemplo. Tá? Mas assim, porque sim, pode falar. não, é que aquela parte ali das apresentações que a gente estava vendo ali, até um pouquinho antes, né? Quando apareciam os coeficientes, Uhum. que tinha aquela representação de produto de espaço tensorial. Uhum. Sério, eu não consigo nem imaginar o que é isso. É exatamente isso. Isso se chama decomposição. Isso é algo bem na matemática, que a gente pode decompor o produto de espaços vetoriais em soma de espaços vetoriais. Uma coisa é um produto, tipo o produto cartesiano, né? Tipo o produto tensorial. E outra coisa são a soma dos espaços, ou seja, um espaço vetorial que tem só j igual a 3, um espaço vetorial, ou seja, cada espaço vetorial é uma daquelas escadas. Então, a gente está decompondo um espaço vetorial de todas as possibilidades com a soma de 3 escadas, nesse exemplo aqui, por exemplo, ou seja, que a gente fez em aula. Esse é o ponto central, pessoal, que no fundo, o que está por trás é uma teoria de matemática de decomposição de espaços vetoriais. Um espaço vetorial que a gente escreve como um produto tensorial de 2 pode ser escrito como uma soma de outros. Exatamente o caso desse. A base 1, ela naturalmente descreve o produto de espaços tensoriais e a base 2 naturalmente escreve a soma de espaços vetoriais. Então, o produto de espaços vetoriais é diferente da soma. Né? Não, isso sim. Tá bem claro. Isso deu para saber a diferença. Eu só não entendi por que uma é mais física do que a outra, professor. Tá. Aí vai vir nos exemplos, né? Uma mais física que a outra, porque a gente vai estar interessadas em propriedades onde o momento angular total, dentro da física, o momento angular total ele vai ser relevante. Né? Por exemplo, assim, pessoal, deixa eu ver se eu consigo já adiantar. Eu vou falar isso para vocês, mas vocês já conhecem o que são férmions e bósons, né? Vocês conhecem ou não? Já devem conhecer, né? Já ouviu falar. Tá. O princípio de Pauli vocês já conhecem, né? Também a gente vai falar tudo isso. Bem, eu falo depois então, quando chegar na hora. Né? Mas essa é uma maneira fácil de entender ou seja, o que acontece na supercondutividade. 2 elétrons se combinam, né? Cada elétron tem spin meio, eles se combinam formando um singleto, e esse estado aqui a gente vai ver que é um estado supercondutor depois. Enquanto que esses estados tripletos não, são estados mais normais. Mas isso eu falo depois com calma, não agora. Tá. Mais perguntas, pessoal? Acho que da minha parte era isso mesmo, professor. Então tá, então eu vou Obrigado. desligar a gravação. Paramos a gravação aqui.